peço imensa desculpa. Oi, pronto, está a ser gravado, já ouvi. Sim, sim, sim. Recebi uma Ok. mensagem. Foi eu comecei a gravar agora. Muito bem, muito bem. Eu, antes de mais, peço desculpa não ter conseguido estar mais cedo. Gostaria muito de poder estar com vocês mais tempo, mas tive uma reunião logo de manhã, vou ter uma reunião logo ao meio-dia, por isso este horário foi mesmo um horário certinho aqui entre duas reuniões que tenho. Agradecer o vosso convite para poder dar aqui o meu dar um bocadinho do que posso nesta formação. E vamos falar um bocadinho aqui da alimentação na pessoa idosa e depois um bocadinho à frente também sobre a alimentação no desporto nestas pessoas também. Até porque pelo que eu percebo, pelo conhecimento que eu tenho, nós vamos estar aqui a falar para um público que é ativo ou que trabalha com pessoas ativas Sim, e Cátia, que temos dois pratica tipos de desporto. pessoas. Temos os próprios atletas e temos Isso. os treinadores Os e técnicos dos atletas. Pronto, é isso. Então lá está, pessoas ativas ou pessoas que trabalham com essas pessoas ativas. Mas pronto, vamos falar um bocadinho, por favor, sempre que tenham alguma dúvida, que queiram intervir, estejam à vontade, está bem? Não me deixem falar aqui durante uma hora inteira, porque depois eu sinto-me só, está bem? Então vamos lá, vamos falar um bocadinho aqui sobre o estado nutricional. Percebi que já tiveram a falar muito de envelhecimento e que percebemos que nesta fase, como em todas as fases da nossa vida, né, desde que nascemos até que termina esta vida da forma como a conhecemos, pelo menos, o nosso corpo está sempre em mudança, está sempre a alterar e está sempre a adaptar-se e a readaptar-se. E o mesmo acontece aqui. E esta forma, o readaptar-se, o mudar, também tem impacto no estado nutricional. Na verdade, este impacto é mútuo, não é? O envelhecimento é muito impactado pela forma como nós nos alimentamos ou pelo o nosso estado nutricional. Como é que nós estamos? Estamos bem nutridos? Se ingerimos todos os nutrientes que precisamos ou não? Isso vai ter impacto na forma como nós envelhecemos e o oposto também é verdade, não é? O facto de nós estarmos a envelhecer e do nosso corpo estar a mudar também pode impactar o estado nutricional. E dentro deste ciclo que existe, existem quatro fatores principais, ou quatro tipos de fatores principais que fazem esta influência para o estado nutricional. Quando falamos nos fatores ambientais, estamos a falar, por exemplo, que tipo de habitação é que existe, como é que a pessoa cozinha, tem capacidade de cozinha as suas próprias refeições ou não, tem dificuldade ou não tem dificuldade em adquirir os alimentos, sabe fazê-lo, sabe quais é que devem ser os alimentos mais corretos, porque às vezes, até quando eu me estava a preparar para esta formação, obviamente fui rever e fui fazer as minhas pesquisas e uma das coisas que está claro neste momento é que a malnutrição pode não só ter a ver com falta de alimento, antes pelo contrário, na maioria das vezes a malnutrição tem a ver com escolhas erradas de alimentos. Alimentos que não dão os nutrientes necessários para que sejamos saudáveis ou para que o nosso estado nutricional seja o melhor. Por isso o saber escolher é ainda mais importante nesta fase. Depois, os fatores neuropsicológicos, se existem algum tipo de doença neurológica ou não, por exemplo, a diminuição das capacidades cognitivas, a capacidade de pensar rápido, de encontrar soluções quando elas são necessárias e depois, obviamente, aquelas questões dos estados de espírito, as depressões, os estados emocionais, que tão depressa podem levar para um aumento de consumo, principalmente de alimentos que nós sentimos como reconfortantes e que geralmente são aqueles alimentos mais calóricos, mas que
que têm uma densidade nutricional muito reduzida, ou seja, são calóricos porquê? Porque têm muito açúcar ou têm muita gordura, mas depois não têm a proteína necessária, não têm as vitaminas, os minerais, e são aqueles alimentos que nos dão aquela satisfação momentânea, não é? Que nos ajuda a superar momentos menos fáceis, mas que também essa sensação momentânea dura mesmo muito pouco tempo, é mesmo muito momentânea. Depois, os fatores fisiológicos, a saúde oral, como é que estão os dentes, por exemplo, se existe uma prótese dentária, se ela está bem adaptada ou não, se temos dificuldade em mastigar ou não. A diminuição das capacidades sensoriais, o olfato, o paladar. Ora, nós não comemos. Quando nós comemos, não é só o paladar que tem influência naquilo, nas sensações que nós temos, é também como é que nós vemos a comida, não é? A primeira coisa que come são os olhos, não é? Que nós dizemos sempre, os olhos também comem, a refeição tem que ser bonita e nós temos que ser capazes de a ver bem, de perceber o que é que lá está, e o nosso paladar tem que estar bem e o nosso olfato também. Muitas vezes existem algumas infecções recorrentes, de infecções respiratórias, por exemplo, que nos tapam as vias aéreas e o olfato fica afetado, e isso também tem impacto na forma como nós comemos e como nós sentimos os alimentos. Se eles não nos souberem como sabiam antigamente, o mais provável é nós perdermos o interesse em comer, não é? Depois, habitualmente há uma perda de massa muscular, mesmo que haja alguma atividade física, obviamente, quando ela existe, este problema está mais atenuado, não se nota tanto, mas tem que se tomar atenção a isto também. E quando há uma perda de massa muscular, geralmente ela é substituída pela massa gorda, então temos um aumento de massa gorda. Daí ser tão importante mesmo, lá está o exercício físico, para tentar atenuar esta mudança natural da nossa composição corporal. Depois, diminuição da densidade óssea, nós já sabemos, depois daqui é que vêm as questões da osteoporose, por exemplo, ou a redução da função imunitária, a diminuição do pH gástrico, que depois pode levar também a alterações gástricas que impactam até na vontade de comer, não é? No querermos comer. Depois temos as questões socioeconómicas, as culturais, obviamente, e muitas vezes estas questões das crenças e dos mitos, o que é que eu acredito que me faz bem versus aquilo que efetivamente me faz bem, não é? O que é que e muitas vezes, até quando até na televisão, ou mesmo quando vamos à internet e procuramos alguma coisa, alguma informação sobre alimentação ou nutrição na internet, há muita informação errada, há muitas coisas que não batem certo, que não são realidade, mas que nos influenciam e que nos levam a acreditar em determinadas coisas que depois na realidade não são propriamente reais, não é? Depois, para além disto, temos as questões, os problemas de deglutição, porque pode haver uma diminuição da produção de saliva, e então se não temos, a saliva é importantíssima, não é? É ela que umedece a nossa refeição e que facilita a deglutição. Quando há uma diminuição de saliva, que acontece também, ou que também é influenciada pela diminuição da água, não é? Do consumo de água, porque a sensação de fome também vai diminuindo, é um bocadinho como nas crianças, as crianças também não têm tanto essa sensação de fome, e há muitas coisas que voltamos à nossa infância, e também por esta altura começa a haver uma diminuição da sensação de fome, então nós temos que forçar a bebida, forçar a hidratação para evitar estes problemas e evitar os problemas maiores da desidratação. Depois, algumas patologias, obviamente, nós aqui podemos estar a falar das tais infecções crónicas e recorrentes, se existir as doenças oncológicas, se existirem as doenças celíacas, a intolerância à lactose, porque ao longo da vida, a nossa capacidade de produzir a lactose
lactase vai diminuindo, e a lactase é aquela enzima que nos permite digerir a lactose. Se nós vamos diminuindo esta produção de lactase, é natural que ao longo do tempo a tolerância à lactose seja cada vez menor e então tenhamos maior dificuldade em digerir o leite, por exemplo. E isto, obviamente, que tem impactos na nossa alimentação. Na nossa alimentação, não, na nossa nutrição, neste caso, a forma como nós digerimos os nossos alimentos e absorvemos os nutrientes que deles recolhemos. Sim. Depois, algumas alterações gastrointestinais, muitas vezes também devido, lá está, a tal desidratação ou redução do consumo de água, a obstipação, por exemplo, que tem esse impacto, ou que tem, não é esse impacto que eu quero dizer, é a obstipação que advém também desta redução do consumo de água, que advém, por exemplo, também da redução do consumo de fibras, por outro lado, para algumas pessoas poderá ser obstipação, para outras pessoas será também diarreia, que tem a ver, que poderá ter a ver, por exemplo, com uma intolerância à lactose ou com uma intolerância a outro nutriente ou a outro alimento que com o passar dos anos nós nunca tivemos, não é? E de repente ela começa a surgir e pode provocar estas alterações gastrointestinais, estas diarreias, estas obstipações também. E isto, o que é que implica isto? Implica que nós estamos a ingerir um alimento, mas que não vamos absorver aqueles nutrientes. Eu acho que estou a fazer uma alimentação correta, mas depois os meus intestinos não são capazes de fazer as absorções necessárias, aqueles nutrientes acabam por nunca serem utilizados pelo corpo, não é? Acabam por sair, e por isso é importante tomar atenção a estas questões. E às vezes até nos habituamos, não é? Eu já sei que habitualmente não vou à casa de banho mais do que 2 vezes por semana, isto já é natural em mim. Certo, é natural em mim, mas não é natural, não é? Temos que... E aquele manual ainda sobre aquele manual. Não percebi. Depois, muito importante, eu vou saltar aqui para a questão dos medicamentos. Muitas vezes estamos a falar de polimedicações, não é? Medicamentos para várias situações distintas, e estes medicamentos podem ter interação com o alimento, com a forma como o alimento é absorvido e obviamente com o estado nutricional. E aqui tem que ser visto obviamente caso a caso, perceber de que alimentos estamos a falar. Às vezes tem a ver só com, ou a solução pode ser só alterar o momento da toma do medicamento, por exemplo. Mas que é um ponto importante a tomarem atenção. Obviamente que todas estas alterações e todas estas possibilidades vão determinar o estado nutricional da pessoa. A malnutrição não tem só a ver com magreza, não tem só a ver com perda de peso, tem a ver com tudo o que está fora do que é a média, ou seja, pode ser o excesso, pode ser o déficit, pode ser o desequilíbrio entre nutrientes, entre energia, a energia que nós ingerimos e se ela vem acompanhada de nutrição ou se é energia pura e dura como os açúcares ou as gorduras, não é? Geralmente lá está por uma ingestão inadequada dos alimentos e não por falta de alimentos. Nós até vamos tendo alimentos, podem não ser os mais corretos. E isto pode obviamente agravar o estado nutricional e como consequência agravar o estado de saúde global da pessoa. A desnutrição pode ser, lá está, a diminuição da ingestão alimentar ou nutricional, sim, mas também pode ser porque há um aumento das perdas nutricionais, como eu falava há pouco, não é? Dos nutrientes não serem corretamente absorvidos, e eu até estou a ingerir o mesmo que ingeria sempre, eu como mais ou menos o mesmo que comia sempre, mas o meu corpo não está a absorver da mesma maneira. E por outro lado, há um maior gasto de alguns, ou há uma maior necessidade de alguns nutrientes
e se eu continuar a fazer exatamente o mesmo que fazia antes, então eu não vou estar a suplantar essas necessidades extra que podem surgir, não é? Até porque lá está, há uma alteração do metabolismo, da forma como o nosso organismo gera estes alimentos, quando os ingere, quando nós os ingerimos, não é? Depois, quando falamos nestas necessidades nutricionais, temos que ter, ou quando queremos definir as necessidades nutricionais de qualquer pessoa, seja idosa ou não, temos que ter alguns pressupostos em consideração. No caso da pessoa idosa, estamos aqui a falar de a diminuição dos mecanismos de ingestão, de digestão, de absorção, como eu estava a falar, o transporte ou a excreção das substâncias, e isto pode pode e leva mesmo a necessidades nutricionais particulares, pois se o nosso corpo gere os alimentos de forma diferente, as necessidades também vão ser diferentes. Depois, as necessidades energéticas podem eventualmente diminuir, ou não, e então aqui nós temos que olhar caso a caso e perceber se a pessoa continua a fazer um gasto energético ou não, porque vejamos, mesmo que estejamos a falar de pessoas que fazem exercício físico, que é o vosso caso, todos, o gasto energético que nós fazemos quando somos mais jovens, a capacidade que o nosso corpo tem de gastar energia é diferente, e depois o que nós fazemos ao longo do dia, desde o levantar, o ir para o trabalho, todo o nosso trabalho, o cuidar das crianças, e isso é manter o corpo ativo durante muito tempo ao longo de todos os dias, não é? Agora estamos a falar de atividade física, que é importante que ela exista, mas feitas as contas, esta atividade física pode não ser o suficiente para gastar a mesma quantidade de energia que se gastava há uns anos atrás, e isto pode ser a diferença entre precisar reduzir um bocadinho a quantidade de energia que eu ingiro ao longo do dia ou não. Depois, pensar que uma boa parte das necessidades de micronutrientes, e quando falamos em micronutrientes estamos a falar de vitaminas e de minerais, são aqueles nutrientes que nós precisamos em pequenina quantidade, por isso é que são os micro. Nós precisamos em pequena quantidade, mas estas pequenas quantidades são capazes de nos manter saudáveis. Estas podem se manter inalteradas ou então aumentar. E aqui é que nós vamos falar um bocadinho. Eu não vou ser exaustiva nestes quadros, isto são quadros que servem um bocadinho para nos dar uma ideia do tipo de alterações que podem acontecer no corpo, no que diz respeito às necessidades nutricionais. As alterações da composição corporal, devido a alterações da composição corporal ou devido a alterações das funções fisiológicas, por exemplo, se nós temos uma diminuição da função imunitária, é importante haver um aumento de micronutrientes que ajudam nesta função imunitária. Todos nós conhecemos sim a vitamina C, a vitamina D também tem impacto, mas principalmente vitamina B6, vitamina E, zinco, são micronutrientes muito importantes para garantir uma função imunitária o mais normal possível. Depois há um aumento do pH gástrico, e quando nós temos um aumento do pH gástrico, o nosso estômago tem um pH mais ácido, porque esse pH ajuda também a digerir os alimentos. Se eu tenho um aumento do pH, quer dizer que ele vai ficar menos ácido, e então a capacidade de digerir vai ser mais reduzida. Como é que nós conseguimos reequilibrar isto? Alguns micronutrientes têm essa idade. A vitamina B12, o ácido fólico, o cálcio, o ferro, o zinco, têm a capacidade de acidificar o pH gástrico, e isso ajuda a manter a capacidade de digestão. Depois, a capacidade da nossa pele para produzir a vitamina D ativa, aquela vitamina D que é importante para o nosso corpo, ela reduz. Então o que é que nós precisamos? Precisamos de aumentar o consumo de vitamina D.
E por aqui também temos outros exemplos, mas se calhar também é importante olharmos para aqui para as consequências. O que é que acontece quando nós envelhecemos? Existem algumas vitaminas e alguns minerais que naturalmente nós vamos sendo cada vez vamos tendo maior dificuldade em ingerir as doses necessárias. Estamos a falar de uma vitamina D, lá está, estamos a falar da vitamina E, da K, B6, B12, o ácido fólico, que temos maior dificuldade de ingerir. Isto obviamente vai ter impacto no nosso, vai ter consequências na nossa saúde. Depois temos aqui algumas fontes alimentares que ajudam a repor, e se nós olharmos para estas fontes alimentares de uma maneira geral, nós vamos perceber que os hortícolas são importantíssimos, principalmente os hortícolas de folha verde escura são importantes para garantir alguns nutrientes. Os frutos secos, os frutos oleaginosos, como as amêndoas, as nozes, os cajus, são importantíssimos. Quando pensamos nas gorduras, nós estamos a falar dos peixes gordos, daqueles, em vez da gordura da carne, que essas são gorduras saturadas, estamos a falar das gorduras dos peixes, que são gorduras mais equilibradas do ponto de vista nutricional, que nos garantem os ômegas e que nos garantem vitaminas como a vitamina D e estamos a falar de peixes gordos como o salmão, o arenca, a sardinha, o atum, peixes que são peixes e que nós podemos aproveitar até os da nossa costa, quando falamos, por exemplo, da sardinha ou da cavala, que não está aqui como exemplo, mas também é a cavala, são peixes muito nossos, da nossa costa, e isso também é importante. E quando olhamos para aqui, começamos aqui a perceber quais é que devem ser as nossas escolhas, mas mais à frente eu vou concretizar exatamente isto ao longo do dia alimentar. Depois, por outro lado, em termos de minerais, o cálcio, obviamente, o fósforo, o selênio, o zinco, que é um mineral que não temos tanta noção, mas que é importantíssimo na função imunológica. Todos nós sabemos que a laranja tem muita vitamina C e que a vitamina C ajuda ao sistema imunitário, mas o zinco não é tão conhecido, mas tem um impacto tão grande ou maior até do que a vitamina C. E mais uma vez aqui estamos a falar do pescado, estamos a falar dos peixes, estamos a falar das leguminosas, que foi uma coisa que as leguminosas que não têm tantas vitaminas que nós tínhamos no quadro anterior, mas que têm imensos minerais e que são importantíssimas, e que é um bocadinho voltarmos àquilo que eram as nossas refeições quando éramos mais pequenos, ou como os nossos pais faziam, os nossos avós, que é o uso da leguminosa, o uso dos legumes, dos vegetais, menos carne, mais peixe. E aqui isto prova-nos ou remete-nos para aquilo que devem ser as recomendações alimentares globais. E estas recomendações alimentares devem ser baseadas Estou-me a ouvir em eco. Devem ser baseadas na roda dos alimentos. Às vezes as pessoas perguntam, ou às vezes as pessoas procuram soluções milagrosas, uma dieta da moda ou alguma coisa de muito extraordinário, sejam idosos, sejam crianças, sejam adultos, ativos, ainda a trabalhar, seja o que for. Há muito esta tendência de procurar a novidade, de procurar a moda, mas na realidade aquilo que nos garante uma alimentação equilibrada e que nos garante uma nutrição adequada é a velhinha roda dos alimentos, nem mais nem menos, não é? Se nós seguirmos aquilo que são as recomendações da roda dos alimentos, nós vamos garantir um consumo adequado para garantirmos uma nutrição também saudável e adequada. Olhando para a roda dos alimentos, que eu acredito que todos já conheçam,
que já tenham visto pelo menos algumas vezes. Nós vemos, eu vou já falar dela aqui, vemos no centro da roda a água, porque a água efetivamente é importantíssima, é a base. Se se não estivermos bem hidratados, dificilmente o nosso corpo vai estar a funcionar, dificilmente as funções do organismo vão estar a decorrer de forma correta, por isso a água é importantíssima. Cerca de 8 copos de água por dia são importantes, mesmo quando não temos sede, insistir e beber água. Encontrar aí uma forma de ou um alarme no telemóvel, ou uma garrafa de 1,5 litro de água que se enche todos os dias e todos os dias tem que chegar ao fim. E temos que encontrar aqui uma forma de ir relembrando, de nos irmos relembrando de que é importante ir bebendo água. E principalmente quando estamos a fazer atividade física, obviamente. Depois, a roda dos alimentos tem vários grupos, todos eles são importantes. Mas todos eles têm tamanhos diferentes e os tamanhos têm a ver com a quantidade que devemos comer a cada dia. Uma alimentação saudável é uma alimentação que tem que ser completa, e o completo deve ser, o completo quer dizer comer alimentos de todos estes grupos ao longo do dia, tem que ser equilibrada, e o equilíbrio tem a ver com comer em maior quantidade os alimentos que estão nos grupos maiores e em menor quantidade os alimentos que estão nos grupos mais pequenos. Nos grupos maiores, se olharmos para os maiores, o maior de todos os grupos é o grupo dos cereais e dos tubérculos. É o maior deles todos, é aquele que é a base, é o que nos dá a energia, é o que nos dá os hidratos de carbono, que nos mantém ativos, que mantém o nosso cérebro a pensar também. Depois temos os legumes ou hortícolas e as frutas, e os dois em conjunto, se nós juntarmos estes dois, aqui sim nós estamos a falar em quase metade da roda dos alimentos. Os hortícolas e as frutas, que são importantíssimas, são elas que não, estes são os nutrientes mais densos do ponto de vista nutricional. São aqueles que nos dão muito poucas calorias, ou seja, energia é muito reduzida, mas nos dão imensos vitaminas, minerais, é aqui que se vai encontrar quase tudo. Fibras e água. Por isso é que eles estão aqui, os dois em conjunto representam quase metade da roda dos alimentos. Depois, em menor quantidade, conseguem ver aqui a carne, o peixe, os ovos, e aqui uma fatia para as leguminosas, quase tão grande quanto a carne, o peixe e os ovos. Falta-nos uma regra para a nossa alimentação ser equilibrada, para além de completa e equilibrada, uma alimentação saudável, para além de completa e equilibrada, deve ser também variada. O que é que isto quer dizer? Quer dizer comer alimentos variados dentro de cada grupo. Eu dizer que como salada todos os dias e a minha salada é ao almoço e ao jantar alface e tomate, não é suficiente. Isto não me dá os nutrientes que eu preciso, porque não existem, existe um termo, que na realidade é um termo da moda, mas que não tem qualquer fundamentação científica, e que é o termo de superalimento. Não sei se já ouviram falar em superalimentos. Os superalimentos na realidade não existem. Um superalimento seria um alimento capaz de nos dar quase todos os nutrientes do que nós precisamos, e isso não existe. Nós temos que ir buscar os nutrientes a vários alimentos, daí ser tão importante a alimentação ser variada. Em vez de eu comer uma salada de alface e tomate ao almoço e ao jantar, eu posso comer uma salada de alface e tomate ao almoço e ao jantar comer legumes cozidos, por exemplo, ou salteados, ou assados no forno, ou cozidos, o que quisermos, mas ir variando no tipo de alimentos. E quando eu digo variar dentro dos hortícolas, variar também dentro das frutas, e variar de acordo com aquilo que a natureza nos dá. Dar preferência àqueles alimentos que são os alimentos da época. Não é por acaso que a laranja, por exemplo, é um alimento do inverno. A laranja é rica em vitamina C e o nosso organismo no inverno precisa efetivamente de vitamina C, não é? O melão, a melancia, a meloa são alimentos de verão, porque nessa altura nós precisamos de maior hidratação, e esses alimentos são alimentos que têm para cima, todos eles acima de 95% de água, ou seja, é confiar naquilo que a natureza nos vai mostrando
e ingerir os alimentos da época, porque esse é o que nos dão os nutrientes adequados para aquela altura para a altura do ano em que estamos. Então, já fui falando aqui em algumas destes grupos, só para falar aqui um bocadinho sobre porções e para perceberem aqui as diferenças entre porções. Efetivamente, os cereais e derivados e os tubérculos são o maior grupo da roda e nós devemos ingerir entre 4 a 11 porções. Como é que isto funciona? 4 a 11 é uma diferença muito grande, não é? Isto está pensado de forma a que as porções mais abaixo, ou seja, o mínimo, no caso dos cereais, as 4 porções, para crianças. As 11 porções será para um adulto ativo, um homem ativo, que pratique muito exercício físico, então vai para as 11 porções. No intermédio, nós temos que ir encontrar o que é mais equilibrado para cada um de nós. Caso a caso, perceber o que é que será mais equilibrado para nós, tendo em conta o nosso momento de vida, tendo em conta a atividade física que fazemos, tendo em conta possíveis problemas de saúde ou doenças ou patologias que possamos ter, vamos nos equilibrando ali. Quando falamos em frutas, no mínimo são 3 peças de fruta por dia. E nos hortícolas também, no mínimo 3 porções. Depois eu posso partilhar convosco, não trouxe, aliás, até acho que está oculto, se não me engano, porque acho exaustivo estar a dizer exatamente o que é que quer dizer estas porções, mas posso partilhar convosco para terem, para saberem exatamente quantas porções são, porque efetivamente nas frutas é fácil eu perceber, uma maçã é uma porção, uma laranja é uma porção, mas nos outros pode ser mais complexo, não é? Os laticínios são muito importantes e quem tiver aqui uma dica importante, se surgir, lá está, aquela questão da intolerância à lactose, se sentirem que não estão a digerir o leite tão bem como digeriam antigamente, os iogurtes podem ser uma boa opção, porque os iogurtes têm naturalmente menos lactose. Se quiserem fazer uma substituição dos leites por bebidas vegetais, é importante optar por aquelas que são enriquecidas com cálcio e com vitamina D. Está bem? Porque existem algumas no mercado que não são enriquecidas e então, do ponto de vista nutricional, elas aportam muito pouco. É garantir que elas sejam enriquecidas com cálcio e vitamina D e já agora que não tenham adição de açúcar. Não há necessidade de adoçar. Até porque o açúcar em excesso não faz bem a ninguém e na realidade a quantidade de açúcar que nós devemos ingerir por dia é tão reduzida que se nós estivermos a adoçar os nossos alimentos vamos chegar a ela num instante. E já nem estou aqui a fazer referência à diabetes, não é? Quem tiver diabetes então ainda tem que ter mais cuidado com os açúcares adicionados, principalmente com os açúcares adicionados. Depois, em relação aqui à carne, ao peixe e aos ovos, lembrar que a carne, as carnes de porco ou de bovino são carnes muito ricas em gorduras saturadas. As gorduras saturadas são aquelas que, na verdade, vão fazer aumentar o nosso colesterol, são aquelas que vão fazer, que se podem vir a acumular dentro das nossas veias, dentro das nossas artérias e que podem levar a AVCs, por exemplo, ou ataques cardíacos, por isso é de evitar e preferir as carnes magras, o frango, o peru, o coelho. O coelho é uma carne muito magra, tem muito pouca quantidade de gordura e tem a tal vitamina B12 de que nós tanto, de que eu já falei e que é tão necessária. Para além de, obviamente, o ferro, o fósforo, que são importantes. Consumir pelo menos tanto peixe quanto carne, tanto de peixe como de carne, e por que não, de vez em quando, fazer uma refeição que seja vegetariana ou vegan, sem qualquer proteína animal. De vez em quando isso pode acontecer
E uma alimentação vegan, atenção, não tem que ter, não deve, ou não deve ser baseada em produtos processados. As imitações do hambúrguer de vaca, a imitação da almôndega, até já há imitações de enchidos, vamos lá ver. Não é disso que eu estou a falar. Uma alimentação vegetariana ou vegan é uma alimentação que deve ter por base os hortícolas, as leguminosas e os cereais. Quando eu faço uma conjugação entre leguminosas, e nas leguminosas falamos em grão, feijão, favas, ervilhas, lentilhas, tudo isto são leguminosas. Nestas leguminosas, se eu juntar, por exemplo, a arroz, eu estou a garantir uma proteína que é uma proteína de alto valor biológico, tal como a carne ou o peixe ou os ovos. Então, é uma forma de nós, lá está, variarmos a nossa alimentação, evitarmos as gorduras mais saturadas, e também experimentarmos coisas diferentes, se for esse o caso, está bem? Em relação às gorduras, não há melhor gordura do que o azeite, acredito que o saibam. Está bem? Mas gosto sempre de referir porque há muito a moda de óleo de coco, de sei lá, coisas que vão surgindo e que vêm de outros países para cá, mas não há melhor gordura do que o azeite, em pequenina quantidade, até porque ele está caro, não é verdade? E porque ele, mesmo sendo uma gordura saudável e equilibrada, ele é muito calórico, por isso não é para consumir em grande quantidade. São pequeninas quantidades. Quando falamos em porções, estamos a falar de uma colher de sopa. Está bem? Uma colher de sopa de azeite, são 10 gramas de azeite, é mesmo pouca quantidade. As leguminosas, importantíssimas, dão-nos os hidratos de carbono, dão-nos muita proteína, muitas vitaminas e muitos minerais, para além da fibra, que é importante para garantir que os nossos intestinos funcionam corretamente. E a água, os tais 8 copos de água por dia, 1,5 litro a 2 litros de água por dia. Se quisermos pensar no que é que pode ser um prato saudável, isto é um aspecto de um prato saudável. Metade do prato são legumes, são verduras. A outra metade nós voltamos a dividir, um quarto de prato para os cereais e tubérculos, o arroz, a batata, a massa, e o outro quarto para as fontes de proteína. E dentro das fontes de proteína, lá está, pode ser a carne, pode ser o peixe, pode ser os ovos, mas também podem ser as leguminosas, está bem? De preferência acompanhar com água e fruta. Vinho. Vinho também pode ser uma opção, de preferência vinho tinto, e é 1 copo de vinho por dia para as senhoras, 2 copos de vinho por dia para os senhores. O vinho tem antioxidantes, o vinho tinto pode até ser saudável, mas obviamente em excesso o saudável é ultrapassado pelos malefícios que ele tem. Depois, importante, várias refeições ao longo do dia, não passar muitas horas sem comer pouco de cada vez para não cansar o estômago, para que a digestão seja mais fácil. Se eu fizer 3 grandes refeições no dia, essas 3 grandes refeições vão dar 3 momentos muito cansativos ao nosso corpo, principalmente ao nosso estômago, de ter que gerir toda aquela refeição naquele curto espaço de tempo. Então, a ideia é separar ao longo do dia, fazer pequenas refeições. A ceia é algo que não é obrigatório, depende muito da hora que nós nos deitamos, a que horas é que fazemos o jantar, a que horas é que jantamos, não é? E a que horas é que nos deitamos. Se eu janto e daí por 1 hora me vou deitar, não há necessidade de fazer uma ceia, não é? Depende muito aqui dos horários, obviamente tudo isto é adaptável e deve ser adaptável a cada pessoa. O que eu vou dando aqui são regras gerais daquilo que deve ser uma alimentação mais equilibrada, não é? Não deve ser a regra intransigente para todas as pessoas, porque obviamente cada pessoa é uma pessoa, não é? E nós variamos muito. Muito destas coisas eu já fui dizendo,
lembrar que os pratos devem ter um aspecto apetitoso. Nós temos que ter prazer em nos alimentarmos. Isto também faz parte da alimentação do ser humano, não é? Um outro animal alimenta-se só porque sim. O ser humano não, o ser humano alimenta-se porque lhe dá prazer também. Não é só para dali tirar nutrientes, é porque a refeição dá prazer. E é importante, por isso, ponto número 1, que a refeição seja prazerosa à vista, que eu tenha, que eu olhe para ela e tenha vontade de comer, porque isso já vai iniciar em mim todo um conjunto de atividades que levam a uma digestão correta e uma absorção correta dos nutrientes. O olhar, a visão e o aspecto tem muita importância nisso. Prepara o nosso corpo para o que aí vem e para o que tem que fazer para ser capaz de digerir aqueles alimentos e absorver aqueles nutrientes. Depois é importante as refeições serem feitas em companhia, sempre que possível, ou pelo menos identificar algumas refeições ao longo da semana que seja possível fazê-las em companhia, porque isso dá-nos saúde mental também, não é? E isso é importante. Utilizar as refeições não só para nos nutrirmos fisicamente, mas para nos nutrirmos psicologicamente. Porque nós já vimos também há pouco que o impacto da saúde mental também é importante, quer no envelhecimento, quer no estado nutricional, no nosso estado nutricional. Depois, não ter medo de inovar, provar coisas diferentes, está bem? Porque isso também cria. Vamos lá ver, nós passamos toda a nossa vida, ao longo de toda a nossa vida, nós todos os dias temos que comer. Se todos os dias nós estivermos sempre a comer as mesmas coisas, nós vamos nos cansar. Ao fim de anos e anos sempre a comer igual, nós vamos nos cansar. Por isso é que é importante, de vez em quando, procurar novos alimentos, procurar coisas diferentes, porque nesta procura podem surgir alimentos que nós descobrimos e que afinal até gostamos e que nos ajudam a variar a nossa alimentação, não é? Quando eu digo alimentos novos, lembrar que devemos evitar os processados. Tudo quanto vem embalado em caixinhas, com listas de ingredientes, é sempre menos. É sempre menos bom do que os produtos naturais, aqueles que a natureza nos dá, aqueles que não vêm embaladinhos, que têm só uma casca, não é? Dentro dos embalados, preferir aqueles, eu não sei se costumam olhar para as listas de ingredientes ou para os rótulos nutricionais, para os rótulos das caixas dos alimentos, mas se não têm esse hábito, o desafio é experimentem. Porque experimentem, mas a ideia não é contar calorias, está bem? A ideia não é ver as graminhas do que é que estamos a ingerir. Mais importante do que isso é olhar para a lista de ingredientes e ver o que é que lá está. Eu costumo dizer que se eu tenho uma lista de ingredientes, no meio de uma lista de ingredientes, metade daquelas coisas eu não sei o que são, é mau sinal, não é? Pelo menos eu, Kátia, gosto muito de saber o que é que estou a comer. Por isso eu gosto de olhar para uma lista de ingredientes, que eu leia e que perceba exatamente o que é que eu estou a ingerir. Se surgem coisas que eu não conheço, não sei o que são, eu desconfio. Depois, segunda regra importante, as listas de ingredientes devem ser pequeninas, devem ser, quanto mais pequeninas elas forem, menos processado é o alimento, tá bem? Então, listas de ingredientes o mais curtas possível. E depois, aqueles ingredientes não são colocados ao acaso na lista, eles estão por ordem. Então, primeiro estão os ingredientes que estão em maior quantidade naquele alimento e no final da lista estão os ingredientes em menor quantidade. O que é que isto quer dizer? Se eu tiver uma lista de um alimento que o primeiro ingrediente é açúcar ou o segundo ingrediente é açúcar, é mau sinal. Se eu perceber que nos primeiros ingredientes está lá uma gordura qualquer, é mau sinal. Está bem? Então, vamos procurar aqueles alimentos que têm nutrientes mais interessantes. O quê? Por exemplo, fruta, cereais. Se esses forem os principais ingredientes, tanto melhor.
Está bem? Depois, atenção ao sal, porque já falei aqui de açúcar, já falei aqui de gordura. O terceiro, o mal da fita, é o sal. Então, são estes três que nós devemos reduzir sempre que possível. O açúcar, as gorduras, o sal. E quando falo das gorduras saturadas, está bem? E o sal, porque o sal é causador de vários problemas de saúde e intensificador de outros tantos. Por isso, reduzir o teor de sal, substituindo por as ervas aromáticas, por especiarias, por sumo de limão ou outro sumo qualquer, pode ser de laranja, pode ser do que nós gostarmos mais, mas o objetivo é ir reduzindo aos pouquinhos o sal, está bem? A mesma coisa também se pode fazer com o açúcar, reduzir aos pouquinhos para não darmos conta que estamos a retirá-lo. E é isto. Mais ou menos o resto eu já fui falando. Tenho muito esta tendência de falar antes dos slides aparecerem. Aqui eu já dei aqui um toque nisto, os pratos tradicionais, a cozinha tradicional portuguesa, a cozinha mediterrânica, a alimentação mediterrânica é uma das, a dieta mediterrânica é uma das dietas mais saudáveis do mundo. E o que é a dieta mediterrânica? Não é mais do que aquilo que os pais, os avós faziam. Menos carne, menos peixe, mais legumes, mais leguminosas, mais frutos secos, azeite como a gordura de eleição, água ou vinho, não havia outras bebidas, não é? Só haviam estas. E as confecções, os pratos tradicionais, aqueles pratos de tacho, as feijoadas, até o cozido à portuguesa, as coisas de tacho em que os nutrientes ficam lá todos dentro e que depois nós acabamos, as sopas, muito importante, as sopas são importantíssimas, aqueles nutrientes que ficam dentro daquele tacho que depois nós vamos comer, essa é uma alimentação saudável e saborosa, não precisamos de inventar muito. E agora, falando aqui mais especificamente sobre o exercício, não sei se entretanto, antes de entrarmos no exercício, tem alguma questão? Alguma pergunta a fazer? Algum comentário? Estejam à vontade. Não? Cátia, vou só aqui fazer uma pergunta rápida. Sim. Suplementos, sim ou não, ou também em dose moderada? Os suplementos, sim ou não, depende de cada caso. Depende de cada caso. Se nós fizermos, à partida, se eu fizer uma alimentação equilibrada, variada, completa, se comer de tudo um pouco, à partida eu vou estar a ingerir os nutrientes de que preciso. Os suplementos têm uma questão. A forma como o nosso organismo absorve aqueles nutrientes é completamente diferente. Estou-me a ouvir em eco. Deve haver algum microfone. Obrigada, já estou bem. A forma como o nosso corpo absorve aqueles nutrientes é completamente diferente da forma como os nutrientes que estão nos alimentos são absorvidos. Os alimentos são um conjunto, são um conjunto que ajuda, que facilita a absorção, que facilita a digestão e que facilita a absorção e a utilização daqueles nutrientes. Eu tenho que ter em consciência que a suplementação não pode substituir uma alimentação equilibrada e variada e completa, por esta razão. Se eu comer só os nutrientes, garantidamente eu não vou estar a absorver aquilo tudo que estou a ingerir. Então, eu não posso garantir que se eu como aquele nutriente que diz, aquele suplemento, tomo aquele suplemento que diz que tem 100% da dose diária recomendada de vitamina C, eu não posso garantir que efetivamente o meu corpo vai utilizar aquela quantidade toda, porque ele não vai ser capaz de absorver da mesma forma do que se aquele nutriente estivesse em conjugação com os restantes nutrientes de um alimento complexo e completo, não é? Então, poderá fazer sentido se efetivamente ele for utilizado como suplemento, ou seja, se suplementar a alimentação. No caso, naqueles casos em que a alimentação nós percebemos não é tão completa e tão equilibrada quanto deveria ser. Não há uma resposta sim e não direta, há um NIM.
Depende dos casos, depende sempre dos casos. Partindo sempre do pressuposto que se a alimentação for equilibrada, não há necessidade de fazer suplementação. Sim? Queria perguntar, se for possível, Sim, eu tenho alunos que são, portanto, diabéticos. sim. Portanto, é preciso algum cuidado, obviamente, durante a competição, porque eu sei, por exemplo, que há uma absorção rápida Dos açúcares. açúcar e, portanto, é preciso depois fazer, digamos, contrabalançar para que os alunos não entrem em Em hipoglicemia. Tem algum aconselhamento prático para esta situação? Sim, nós vamos falar um bocadinho do exercício. A questão aqui, se eu der a um aluno, a um diabético, um açúcar de absorção rápida, se para mim, que não sou diabética, aquele açúcar já vai ser absorvido rapidamente, para um diabético, principalmente aqueles que tomam insulina, a absorção pode ser muito rápida. E então o que nós temos sempre que dar prioridade são os açúcares de absorção lenta. Qual é a diferença entre os dois? Os açúcares de absorção rápida são os açúcares simples, são os chocolates, são as barrinhas energéticas, são os sumos de fruta, por exemplo, são açúcares de absorção rápida. Se eu, em vez disso, der uma barra de cereais, em vez das energéticas, vejam a diferença, está bem? Porque existem barras energéticas que têm, quase na sua totalidade, são açúcares. O objetivo é darem energia de uma forma rápida. E depois existem as barras de cereais mais simples, que são constituídas principalmente por cereais, ou por aveia, ou por cereais como flocos de milho, por exemplo, e essas têm uma absorção mais lenta. E depois, o importante é ir repondo aos poucos, não dar tudo de uma vez, porque, e principalmente se efetivamente estivermos a falar em insulinodependentes, se for esse o caso. Se não forem insulinodependentes, a ideia que é tal como numa alimentação fora de exercício físico, é ir dando os açúcares de forma faseada ao longo do dia. Neste caso, é ir dando faseado ao longo do exercício. Sempre que houver uma possibilidade de parar, em vez para beber água, por exemplo, metade de uma barrinha destas de cereais de aveia ou de milho pode ser o suficiente para garantir que não há uma hipoglicemia, que os açúcares no sangue se mantêm sempre estáveis ao longo de todo o exercício, mas é importante ir fazendo esta reposição, porque se der tudo numa fase inicial, ao longo do exercício efetivamente vai gastar e depois vai acabar em hipoglicemia quando terminar o exercício. E já agora, portanto, eu sou apologista que a melhor bebida que se deve ingerir, portanto, durante a competição, que é a água. Água. Mas há sempre alunos que levam as bebidas isotónicas, que levam... Eu sou da sua opinião. Água. Água. Principalmente... É a minha também. Só que às vezes, nessas idades, eles são teimosos, não é? Pois são, mas então vamos fazer assim. Para mim a água a melhor de todas, se tiver que ser uma bebida isotónica, que seja pura bebida isotónica sem adição de açúcar, porque não faz sentido eu estar a dar, principalmente para diabéticos, eu estar a dar um boost de açúcar simples, porque aquilo é açúcar simples, porque o que isso vai acontecer é uma hiperglicemia, uma subida rápida de açúcar no sangue, que rapidamente vai descer. E vai provocar a tal hipoglicemia subsequente. Se for uma bebida isotónica daquela, ok, só tem lá os eletrólitos, não tem açúcares adicionados, o que eu diria é mal não faz, não é necessário. É a minha opinião. Necessária não é. Mas desde que não tenha açúcar adicionado também não faz mal, não faz bem nem faz mal, é o que é. Coincido com a minha opinião, só que era só para reforçar, digamos, as minhas crenças. É que eu sei que tenho um escalão etário, eu próprio também já estou nesse escalão etário e portanto também estou um bocado teimoso, mas às vezes é difícil ter coisas na cabeça das pessoas. Obrigado.
Sim, mas tentamos, mas façam isso. Se gostarem da bebida isotónica, tudo certo. Agora, procurem uma que não tenha açúcar adicionado, porque efetivamente não faz mesmo sentido, porque aquele açúcar ali misturado só com água, sem qualquer tipo de fibra, nem nada que faça com que a absorção seja mais lenta, o que vai provocar é uma hiperglicemia, ou seja, um aumento drástico de açúcar no sangue, que rapidamente desce. Quando nós temos um aumento drástico de açúcar no sangue, o que é que acontece? Se nós não formos diabéticos, o nosso pâncreas vai começar a funcionar rapidamente e produzir muita insulina, porque isto não é natural no nosso organismo. Nós não queremos ter muito açúcar no sangue, o organismo não funciona bem assim. Por isso, quando lá está muito açúcar, há uma produção grande de insulina para retirar aquele açúcar todo. Quando a pessoa é diabética, tem aí o problema, que é não tem capacidade de produzir esta insulina que vai retirar esse açúcar. E o que vai acontecer é, está a pôr o pâncreas a trabalhar demais, sem necessidade nenhuma, há uma produção grande de insulina, e com isso há a retirada rápida do açúcar no sangue e vai levar a uma hipoglicemia, ou seja, a redução do açúcar no sangue. E isso depois é que nos causa aqueles problemas, não é? As tonturas, as más disposições e tudo mais. Não faz sentido um boost de açúcar assim nesses momentos. Se for uma bebida isotónica sem adição de açúcar, menos mal. Se sentem bem, se gostam, eu diria, a diferença não é significativa entre beber isso ou beber água. Eu sou apologista da água. Agora, quando nós falamos na alimentação, no exercício físico, os nossos principais objetivos, primeiro, são garantir os nutrientes necessários, garantir que nós temos os nutrientes que o corpo precisa para ser capaz de fazer este exercício, não é? Seja lá qual for o exercício. E isso vai garantir que não chegamos à fadiga, à tal hipoglicemia, à desidratação, antes de tempo. Ou que o corpo é capaz de aguentar o exercício sem entrar em fadiga. Depois, maximizar, obviamente, as reservas de energia para que tenhamos ali uma reserva extra para o exercício. Atenuar ou retardar a desidratação, por isso é que é tão importante ir reidratando ao longo, antes, após, durante o exercício físico, reidratar sempre beber sempre água. Depois, restabelecer os eletrólitos perdidos através do suor. E estes eletrólitos, eu não preciso de uma bebida isotónica para restabelecer nada, eu preciso de me alimentar, é só isso, tá bem? Porque eu já os vou ter nos alimentos que vou ingerir no pós-exercício. Então, antes do exercício, o que eu quero é ter as energias necessárias para aguentar o exercício físico. O que é isto de ter as energias necessárias? Ponto número 1, ter os hidratos de carbono complexos, que eu dizia há pouco. Os cereais, os cereais simples, não são os açúcares. Também nós queremos cereais. Mais vale comer um pão do que inventar e comer as tais barras energéticas de que eu falava há pouco. Mais vale efetivamente o pão, porque o pão dá-me ali as fibras, dá-me cereais complexos, dá muito pouco de açúcar simples e dá-me fibra que ajuda a que esta absorção destes hidratos de carbono seja feita aos pouquinhos e que dure mais tempo. Depois, proteína é importante, muito pouco açúcar, como eu dizia, alguma fibra para garantir esta. Porque é que nós não queremos muita fibra? Queremos alguma só para garantir que a absorção seja mais lenta. Eu não quero muita fibra para garantir que não vou ter o meu intestino cheio no momento do exercício físico. Se eu ingerir fibra, a fibra vai para o intestino e ela não é absorvida. Não sendo absorvida, ela vai ficar acumulada no intestino. E depois pode acontecer eu estar no meio de um jogo e ter necessidade de ir à casa de banho. Por isso é que não devo exagerar na quantidade de fibra. E pouca gordura, exatamente pela mesma questão. A gordura é mais difícil de digerir. Se eu ingiro uma refeição rica em gordura, ela leva mais tempo a digerir. E se leva mais tempo a digerir, se eu tenho o corpo preocupado
preocupado com a digestão e tenho todo o fluxo sanguíneo a ir para o estômago para fazer a digestão, eu vou ter pouco fluxo sanguíneo junto dos músculos e por isso menos capacidade de fazer o exercício. Ok? Então, o que é que seria um lanche pré-treino? Imagine-se que vamos lanchar 1h30 a 1 hora antes do treino. Uma sandes, lá está, um pão de mistura, não precisa de ser um pão integral, para não ter o tal excesso de fibra, um pão de mistura, umas fatias de queijo flamengo, uma banana, tá bom, porque aqui eu vou ter o hidrato de carbono que preciso para manter ao longo do treino, vou ter alguma proteína, que ajuda também a que a absorção dos hidratos de carbono seja um bocadinho mais lenta, quando eu junto proteína, a absorção do hidrato de carbono vai ser mais lenta, e isto, à partida, vai-me manter ao longo do treino. No caso, agora lembrei-me, no caso de um diabético que precisa comer alguma coisa a meio do exercício para manter os níveis de glicémia, uma opção também podem ser tostas. Aquelas tostas de pão, as tostas de finas ou mais grossas, umas tostinhas pequeninas, que faz com que, lá está, tenha o hidrato de carbono de que precisa, sem ser um hidrato de carbono de absorção rápida e sem ter muita quantidade de fibra. Então tem ali uma pequenina quantidade de hidrato que ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue. Imagine-se que não conseguimos fazer uma refeição 1h30 antes do exercício e temos que fazer alguma refeição mais perto do exercício físico. Então aqui vamos reduzir um bocadinho a quantidade, em vez de fazermos uma sandes inteira, vamos fazer meia sandes, vamos fazer só a banana, ou vamos, em vez da meia sandes, a tal barra de cereais, menos quantidade, porque não queremos um volume gástrico tão grande, quando vamos fazer o exercício, está bem? Hidratação sempre fundamental em todos os momentos. Depois do exercício, o que nós queremos é restabelecer o nosso organismo, reidratar por um lado, restabelecer os minerais que foram perdidos e repor algumas reservas de energia e de proteína. A proteína é fundamental. Quando eu faço exercício físico, o que eu estou a fazer é um desgaste muscular. O alimento do músculo é proteína. Se eu desgasto o músculo, no final eu vou ter que lhe dar proteína para restabelecer, porque senão o exercício físico, em vez de servir para manter a minha massa muscular, vai fazer exatamente o oposto, vai-me fazer perder massa muscular. Eu tenho que repor esta proteína depois do exercício. Então, depois do exercício, o que é que eu tenho que ter sempre? Proteína, muito importante, hidratos de carbono mais simples, daqueles que são absorvidos mais rapidamente, porque eu gastei muita energia, então preciso de a repor mais rapidamente. Não estou a falar de açúcar, bolos, chocolates, não é? Estou a falar, por exemplo, de fruta, de frutos desidratados, figos secos, por exemplo, ou passas. Isto dá-me açúcares simples, mas para além dos açúcares vai-me dar minerais, vai-me dar algumas vitaminas. Não é o açúcar só por si. Ou seja, este tipo de alimentos são alimentos nutricionalmente mais densos que me dão mais coisas para além do açúcar. Depois, vitaminas, minerais, e aqui eu consigo isto através das frutas, por exemplo. E mais uma vez, pouca gordura, porque eu quero que o meu corpo seja capaz de absorver estes nutrientes rapidamente para se restabelecer do exercício que fez, e se eu lhe dou gordura, ele vai demorar mais tempo a absorver todos estes nutrientes. Imaginem que depois do treino, ou depois de um jogo, vão fazer uma refeição completa de prato. Depois do jogo tem o almoço. Por exemplo, um bife grelhado, uma carne branca, lá está pouca gordura, frango, ou peru, ou coelho, ou peixe, confeccionados de forma simples, ou seja, simples para quê? Para não termos tanta gordura, e o simples pode ser um grelhado, pode ser um estofado simples, pouco puxado de gordura, depois arroz, batata doce, arroz ou batata doce ou massa, que vai dar o tal hidrato de carbono que nós precisamos. A salada é importante, ou salada ou legumes, porque aqui é que nós vamos buscar os minerais e os eletrólitos de que necessitamos, e a tal peça de fruta, está bem? Se depois do exercício não vão fazer uma refeição principal, vão fazer um lanche,
a peça de fruta, de preferência aquelas frutas que têm mais sumo, porque aqui vamos ajudar também na reidratação e na reposição de minerais e de eletrólitos, as laranjas, as tangerinas, o pêssego, as uvas, se tivermos no verão, a melancia ou melão, por exemplo. O queijo Quark, este queijo Quark é um queijo mais rico em proteína, pode ser um queijo Quark ou pode ser um iogurte, um skyr, por exemplo. Os pequeninos, não, atenção, porque há uns skyrs que aquilo é quase um litro de iogurte, é um exagero. Um leite simples, pode até ser, neste caso pode até ser achocolatado, mas que seja daqueles com menos teor de açúcar adicionado, está bem? Ou seja, eu posso ter um achocolatado e o cacau até me ajuda, porque é o antioxidante de que eu preciso também nesta fase pós-treino, mas se não tiver açúcar adicionado, tanto melhor. E a peça de fruta. Que engraçado, repetir peça de fruta, estão 2 peças de fruta, não é necessário, está bem, é só uma. Depois, ou então, o iogurte líquido, uma sandes com uma compota ou o mel, porque aqui temos o tal açúcar que ajuda, lá está, mas não é um pacote de açúcar dentro do leite, percebem o que eu quero dizer? É uma compota que tem fruta, ou é o mel, que para além do açúcar tem os minerais e as vitaminas naturais do mel, está bem? Mais a peça de fruta. O objetivo é nós procurarmos sempre aqueles alimentos que, para além do açúcar simples básico, nos dá mais nutrientes, que é mais rico, que é mais natural. Está bem? Se eu agarrar num pacote de leite e lhe juntar açúcar, eu só estou a pôr o açúcar puro e duro. Se eu puser uma compota, sim, está lá o açúcar, mas também lá está a fruta. Está bem? Se eu tiver o mel, sim, é o mel que está, é o açúcar que está dentro do mel. Mas o mel, para além do açúcar, tem vitaminas, tem minerais, tem antioxidantes que ajudam a repor todos estes nutrientes no corpo. E depois, hidratação. Água, muita água. Alguma dúvida? Alguma questão? Comentário? Acho que foi muito, muito interessante, Kátia, e respondeu aqui aos nossos anseios, às nossas dúvidas. Pronto, e de facto foi muito interessante essa parte. E já nós tivemos, quando foi o congresso também do Walking Futebol, tivemos o McNamara, que não joga Walking Futebol, mas faz surf. E o que ele disse ao longo da comunicação toda dele foi água, 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 água. Água, 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 sim, sim. Eu falou disso várias vezes e achei piada a Cátia também ter acabado com água, água, porque o Namara também disse que um dos segredos exatamente era a questão de que a maior parte de nós estávamos naturalmente desidratados e para termos Precisamos de essa hidratar. É atenção. muito importante a hidratação e nós esquecemos naturalmente. Temos essa tendência de nos esquecer da água. E quando começamos a perceber que temos que beber 1,5 litro, 2 litros de água por dia, isto fora exercício físico, não é? Quando fazemos exercício precisamos ainda mais. Quando a maioria de nós olha para uma garrafa de 1,5 litro e diz bolas, eu efetivamente não estou a beber isto tudo ao longo do meu dia. Por isso é que é tão importante relembrar sempre a água, 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 água. Eu neste momento, por exemplo, estou seca. Eu tenho muita dificuldade. Estou a desidratar, Tenho preciso. muita dificuldade. Sim. E eu, como corro, ainda pior, tenho muita dificuldade em fazer essa questão da água. Sim. Mas obrigado, é sempre bom lembrar. Sim, é por um alerta no telemóvel que vá apitando de meia hora para ir bebendo um golinho de água. Não, o que eu tento fazer diariamente quando não corro é 2 copos de manhã, 1 a meio do almoço e 2 antes de dormir. É a única forma que eu arranjei de mais ou menos conseguir beber alguma água. É isso. É de manhã, a meio da tarde e à noite. Mas pronto. Acho que cá está cada um, depois tem que encontrar a sua estratégia. Tem que encontrar, sim. 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 Temos que ir procurando estratégias porque não é assim. Para a maioria de nós não é uma coisa natural. Outros há que bebem aos 3 litros de água sem se darem conta. Sim. Mas para outros. Pronto. Mas pronto. Muito obrigado, Cátia, mais uma Obrigada vez eu. por esta
por esta partilha. E então, em relação aqui aos nossos alunos, vamos fazer então a nossa pausa também, vá de 5 minutos para beberem água ou para irem à casa de banho, se quiserem. Vão beber E água, vão beber então, água. às 11h55 voltamos aqui então para falar concretamente do hóquei em futebol. Ok? Muito obrigado e até já. Até já.